Fala comigo, estudante. Lucas 15 e o nosso desafio continua. Eu quero começar hoje com uma pergunta para você. Qual a reação do seu coração quando você vê alguém decidindo seguir Cristo? Alguém se convertendo? Alguém que talvez após um culto diz, eu quero, o evangelho é para mim, eu creio em Jesus. O que brota no seu coração nesse momento? Você fica feliz? Você fica triste? Qual o sentimento? Esse capítulo é um capítulo muito especial que vai retratar repetidas vezes qual o sentimento que deve estar no nosso coração quando nós contemplamos a salvação de alguém. Quando alguém é resgatado da perdição, quando alguém é encontrado, quando alguém é salvo. E nós aprendemos isso através dessa sessão de achados e perdidos, onde nós temos 3 analogias, 3 parábolas que são contadas por Jesus, todas com a mesma característica e com esse sentimento permeando todas essas 3 histórias. A primeira delas que nós vemos é o episódio da ovelha perdida. Nós temos um pastor que tem 100 ovelhas. Uma foge, uma abandona o rebanho. E nós vemos o início de uma caçada. O pastor abandona tudo, deixa as 99 no aprisco, no curral. Elas estão seguras, elas estão protegidas e vai em direção até que ele encontra a sua ovelha perdida. E aqui nós precisamos enfatizar a expressão assim haverá. Ele conta uma história e já faz a conexão com a realidade do mundo espiritual. Assim haverá mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que diante da presença de justos que não precisam de arrependimento. E aqui nós precisamos entender que quando Jesus faz essa comparação, ele não está se referindo aos religiosos que estão ali. Nós vemos que o público que estava murmurando diante de Jesus eram os religiosos, eram os hipócritas que nós já temos combatido aqui desde o início da nossa série, do nosso desafio. Eles, ao invés de ficarem contentes, alegres, ficavam reclamando, murmurando a cada pessoa que se aproximava de Jesus, que abraçava a fé, que recebia alguma cura e que era salva. A reação do coração deles era terrível, tristeza, murmuração, indignação. E Jesus diz, mais alegria pela perdida, mais alegria pelo pecador. E por que isso? Essa perdida, esse pecador, ia para a condenação eterna, enquanto as 99 justas estavam ali seguras, já salvas, já com o seu passaporte para o céu carimbado. E aqui nós não podemos cometer o risco, o erro, de pensar que Jesus está chamando aqueles religiosos de justos, por mais que eles pensavam que eram justos e não precisavam de arrependimento, porque eles eram injustos, eram apenas religiosos e, além disso, precisavam de arrependimento. Então não é isso que Jesus está querendo dizer. Não está fazendo essa comparação, utilizando a figura das 99 para poder falar dos religiosos, mas sim essa ênfase na reação que nós devemos ter e que eles deveriam ter. Aparece 3 vezes a expressão indicando alegria, indicando contentamento. 3 vezes na primeira história. Depois disso nós temos a parábola da moeda, uma dracma, um dinheiro grego, que uma mulher tinha 10 e da mesma forma ela perde uma delas. E nós vamos dar atenção para compreendermos Jesus dizendo, mesma alegria pelo pecador que se arrepende. Observe que a ênfase está novamente no sentimento do nosso coração. E aqui 2 vezes aparece essa emoção, essa expectativa que Jesus tem, que Deus tem em relação a como é que nós vamos reagir a pessoas que estão sendo salvas e que estão deixando de ser condenadas. 3 mais 2, já temos 5 vezes uma expressão que indica alegria. E por último nós temos o episódio do filho, 2 filhos na verdade, um, como nós conhecemos muito bem, decide ir embora de casa, abandonar tudo, pega a parte da sua herança, gasta tudo
e volta para casa. De longe, o pai, vendo o filho se aproximar, vai correndo, beija, prepara roupas novas, um anel novo, sandálias novas, faz uma festa linda para recepcionar o filho perdido, o filho que tinha abandonado a casa, mas que volta. Para nós entendermos a ênfase, nós vamos observar a expressão vamos festejar. Aqui, por ser uma história maior, aparece 4 vezes uma expressão que indica essa alegria. Aparece festejar e alegrar, sinônimos dessas palavras, indicando esse sentimento. E tudo isso porque o filho estava perdido, foi encontrado. O filho estava morto e reviveu. Por isso, o pai tem esse sentimento de gratidão, de alegria, de contentamento tão grande no seu coração. Aqui nós temos também uma certa representatividade desse embate que estava acontecendo entre os judeus religiosos, que nós estamos combatendo aqui, e os gentios. Em que sentido? O filho mais velho, aquele que chega depois e não concorda com esse acolhimento, não concorda com o perdão do pai, ele tem pelo menos 2 problemas. O primeiro é o problema relacionado à meritocracia. Ele vê nele atributos, ele vê nele uma obediência, ele vê nele um mérito que o seu irmão mais novo não tinha. Ele diz, eu nunca te abandonei, estou sempre aqui, sempre à disposição, sempre oferecendo a minha mão de obra. E tem outra, eu nunca desobedeci nenhuma lei sua. Será que isso seria possível? Viver anos ali e nenhuma vez deixar de seguir uma recomendação do seu pai? Aqui nós vemos, nunca transgredi uma ordem. E isso, na cabeça dele, fazia dele merecedor de algo. Ele queria também uma festa, ele queria também um churrasco, ele queria também um anel, ele queria também roupas novas, sandálias novas, ele queria aquela recepção, aquele carinho. Meritocracia. Algo bem próximo da realidade desse público que nós estamos vendo aqui, os religiosos, os judeus daquela época. Em segundo lugar, o orgulho. Ele se refere ao irmão como sendo escória. Esse seu filho, ele gastou todo o dinheiro. E pior, ele fez isso com prostitutas. Ele não merece o seu perdão. Eu, pelo contrário, sou alguém responsável. Estou aqui sempre na sua casa. Estou aqui debaixo da sua tutela. Nunca desobedeci como nós vimos. Meritocracia. E, em segundo lugar, esse sentimento de superioridade, de altivez, de prepotência, de arrogância, por se considerar superior ao seu irmão. É uma semelhança que nós vemos aqui e que nós podemos, talvez, pontuar como sendo um dos propósitos de Jesus contar essa última parábola. Talvez essa não tenha sido a intenção, talvez a ênfase seja apenas nesse sentimento de alegria que nós vimos aqui. Mas nós temos grandes e fortes conexões aqui que nos fazem lembrar desse cenário entre judeus, altivos, arrogantes, religiosos, cheios de méritos, cheios de si, e de outro lado, gentios, humildes, reconhecem que não são dignos de nada, nem de chamar de pai, porque reconhece o tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado. Que Jesus nos ajude a reagirmos da mesma forma, com alegria, festejarmos sempre que tivermos a informação de que pecadores estão se arrependendo, deixando de ir para a condenação eterna e tendo o acesso aos céus garantido. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.